Oi, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aos nossos estudos sobre a evolução, eu quero demonstrar para vocês na aula de hoje as evidências do processo evolutivo. Então, quais são os fatores aí que evidenciam, né, que corroboram com a ideia de que a evolução realmente acontece? Mas antes da gente trabalhar essa parte, vamos passar aí, né, fazer um lembrete sobre como surge essa ideia, da transformação das espécies ao longo do tempo, né? Então, através dessas imagens, a gente percebe que lá no início, né, os defensores do fixismo, né, do criacionismo, que defendiam a ideia de que as espécies elas não sofriam nenhum tipo de modificação ao longo do tempo, então você tinha mais ou menos essa demonstração. Então, da mesma forma que ela é criada, né, que ela foi feita aí por um ser divino, por exemplo, né, ela permanecia ao longo do tempo sem sofrer nenhuma alteração. Quando surgem as primeiras ideias aí acerca do transformismo, né, o termo evolução ele ainda não era utilizado, mas já existiam pesquisadores que defendiam, né, que percebiam que essas espécies estavam sofrendo modificações ao longo do tempo, eh, surge aí um termo chamado de transformismo, tá. E aí o primeiro cara que decide falar assim: "Olha, então, ok, eu vou levantar uma hipótese, vou fazer alguns experimentos e vou tentar defender essa ideia, tentar provar, né, defendendo aí a ideia de que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo, que é o Lamarck. Então, para o Lamarck, e é importante a gente conseguir diferenciar isso, né, para o Lamarck é fundamental a participação do ambiente, gerando essa transformação nos seres vivos. Então é o ambiente que induz que é o ambiente que induz a modificação, né, que induz a ocorrência dessa transformação. Para o Darwin, o ambiente ele também é considerado, mas não como um agente que induz a modificação, mas sim como um agente que seleciona as modificações que são mais benéficas para aquele ambiente. Então o Darwin defende, né, ele propõe a ideia de que você tem uma população, esses indivíduos já apresentam variabilidade genética, embora o Darwin não usasse esse termo, porque ele não tinha conhecimento sobre genética, né? Então, Darwin lança um livro sobre a teoria da seleção natural, né, a origem das espécies, em 1859. E os estudos do Mendel sobre a genética vai existir aí a partir de 1920. Então Darwin defende toda a sua ideia da teoria da seleção natural sem nenhum conhecimento genético, hereditariedade, genes e alelos. Ele não tinha esse conhecimento, mas ele já propunha a ideia de que os organismos, né, então indivíduos da mesma espécie não são idênticos, já existia ali algumas variações, e essas variações, gerariam características e o ambiente apenas selecionaria, aquelas características que fossem mais benéficas, ou seja, garantiriam a sobrevivência desse indivíduo e, por consequência, o seu processo reprodutivo. Porque também não basta só sobreviver, né? Você precisa estar apto a se reproduzir, porque aí você transmite essa característica para o descendente, tá? Então, pequenas mutações acontecem no material genético. Essas mutações elas vão ocorrendo ao acaso e elas precisam ocorrer lá na formação dos gametas, né. Então a mutação, a alteração eh, desse material genético, né, alterando a formação de características, precisa acontecer nos gametas para que assim, quando ocorrer o processo de fecundação, essa característica possa ser transmitida ao descendente, tá. Então Darwin ele defende a ideia de um ancestral comum, tá? E aí, a partir de um ancestral comum, ou seja, de um indivíduo que está apresentando alguma variação, outras linhagens vão sendo formadas.
A partir dessa ideia, você tem uma diversificação. Ele tenta explicar aí o tamanho dessa biodiversidade, né? Porque há uma biodiversidade muito grande, justamente porque o ambiente está selecionando aquele que for mais adaptado. Mas de onde surge isso? Surgiu do nada? Não, surge de um ancestral comum. E aí ele apresenta esse modelo aqui, né, da árvore da vida, trouxe esse desenho aqui do lado, que é o desenho que ele mesmo fez, que está presente lá no livro, sobre a origem das espécies, onde ele mostra isso, né, a presença de um ancestral comum, e aí você vai tendo novidades evolutivas sendo formadas, originando espécies diferentes. Percebam também que você tem o final aqui dos galhos dessa árvore, desculpa, que pode não ter continuidade. Por quê? Porque a evolução segundo a visão de Darwin, né, como o ambiente está selecionando características que são benéficas para a sobrevivência, isso pode levar à permanência dessa espécie no planeta, mas você também pode ter casos de extinções ocorrendo. Então é quando você perde aqui, né, a continuação desse galho. Então é legal a gente manter essa imagem em mente aqui e conseguir associar a ideia que o Darwin nos passou, que é a presença de um ancestral comum. Agora, alguns fatores existem que corroboram, que ajudam a comprovar a presença desse processo de evolução, né? Que a gente chama de evidências da evolução, né? Então, o que que evidencia aí que a evolução realmente acontece? Então, o primeiro fator que a gente trabalha aqui é a presença dos registros fósseis. Então, Darwin, ao longo das suas viagens, ele coletou muitas amostras de fósseis. Tá? E o que, que é, né, um fóssil? É um resto, é um vestígio de algum organismo, de algum ser ali que viveu em tempos passados. Agora, o que é interessante a gente frisar é que o processo de fossilização, né, de soterramento aí desse organismo, ele não é muito fácil de acontecer. Então, se a gente pensa, por exemplo, nos moluscos, né, animais que têm o corpo mole, se você pensar em uma lesma, se você pensar em um caramujo, por exemplo, impedir esse animal ao morrer, né, impedir esse processo de decomposição de acontecer é muito difícil, justamente porque se decompõe muito rápido, graças à presença desse corpo mole. Então, o processo de fossilização ele vai acontecer se houver um soterramento, por exemplo, e aí esse soterramento impede a circulação de oxigênio ali, e não tendo oxigênio, bactérias que vão fazer decomposição podem encontrar dificuldade nesse processo, decompositor, e essa decomposição não acontecer. Então você cria aí um fóssil, né, ele segue intacto ali, ou pelo menos boa parte intacto, preservando características que podem ser comparadas com indivíduos mais recentes, tá. Então você, preserva um material que vai servir de comparação aí, e dentro dessa comparação você consegue demonstrar algum grau de parentesco. Então, qual é a pena, né, o que eu lamento dentro desse processo? A dificuldade do registro fóssil, né, a dificuldade de fossilização pode ter feito com que a gente tenha perdido muita informação, né, então não dá para imaginar quantas espécies, né, centenas, milhares de espécies já passaram pelo nosso planeta, mas como não deixaram, registros fósseis, fica muito difícil de ser identificado, tá. Mas dentro das margens de estudo que a gente tem, esse processo de evolução consegue ser comprovado através da presença do fóssil. Isso é bem legal também. Aí eu coloquei ali, né, que esses fósseis podem ser de matéria orgânica ou inorgânica, porque já que eu utilizei o exemplo do molusco, né, então moluscos que têm conchas mais resistentes, essa concha pode sim ser preservada e ficar aí, né, registrada como um fóssil. Então, às vezes, o animal morre, mas a carapaça, né, essa matéria inorgânica aí que compõe essas conchas, carapaças de artrópodes, podem sim, tá, ser formada aí como um fóssil e ser utilizada nesses estudos, tá?
Uma outra linha de evidência sobre a evolução é através da anatomia. Então, comparar a anatomia entre os seres vivos, né, e buscar semelhanças. Então, quanto mais semelhante for, maior é o grau de parentesco, tá? Então, analisar a presença de órgãos vestigiais, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a nossa espécie, os humanos, nós temos um apêndice, né, ali na porção do intestino, e muita gente brinca, né? Fala, o apêndice só serve para inflamar, né? Não serve para nada. Na verdade, ele serve, ele tem uma função para nós, para a nossa espécie, que ele armazena ali células de defesa do nosso corpo, tá? Então, ele não é fundamental para o nosso sistema imunológico, mas ele auxilia armazenando células de defesa naquela região. Porém, nem sempre foi assim, né? Então, a presença desse apêndice secal em animais, né, que é um ancestral, né, distante nosso aí, que tinha uma alimentação predominantemente herbívora, então a presença desse apêndice do seco, ele servia, ele participava, né, ativamente do processo de digestão. E aí uma vez que a nossa, alimentação foi sendo transformada, ele foi perdendo a função, mas observem, não é perdendo a função do ponto de vista de Lamarck. Olha, eu não estou usando, logo ele está atrofiando. Não é isso, tá? Então a gente vai partir de uma ideia de que mutações acontecem, e esse órgão começa a aparecer, né, surgir aí de uma maneira menor, mas não é o ambiente que está induzindo a isso. Mas o fato disso ter acontecido e a nossa alimentação, ao mesmo tempo, ter sido variada, fez com que a diminuição desse órgão não fizesse diferença para a gente. É essa a ideia. Então a gente também pode pensar assim: se essa mutação acontece em um animal que mantém um tipo de alimento, predominantemente herbívoro, ele teria dificuldade para sobreviver. Sim, ele teria dificuldade para sobreviver. E morrendo, né, ele não gera descendentes, não transmite essa característica e ela acaba sendo perdida aí ao longo dessa linhagem, tá? Então, no nosso caso, é a mesma coisa o dente do siso. Tá, a gente também teve uma transformação no nosso hábito alimentar, uma mudança na nossa arcada dentária aí, que faz com que o dente do siso, não consiga ocupar o espaço na arcada que antes ele ocupava, quando ele era importante para o processo de mastigação. Então, a partir do momento que algumas pessoas começam a aparecer sem o dente do siso, mas isso também não está comprometendo, o hábito alimentar dela, ela não está morrendo por conta da falta desse dente, tanto faz ter o dente ou não ter, tá? Então, se você não tem, isso não está levando você à morte, mas ter a presença dele é um vestígio de que ele já esteve presente, de que ele foi importante em algum ancestral comum aí que nós tivemos, tá? Então, ter a presença dele hoje, ainda que desnecessário, prova que alguém antes, né, algumas linhagens antes de nós, teve esse dente presente. A mesma coisa o osso do cóccix, né, que é o último osso ali da porção da coluna vertebral, tá? Que em alguns animais que têm a presença da cauda, você tem a presença desse osso maior, mais desenvolvido ali. Então, termos um resíduo de cóccix quer dizer que compartilhamos um ancestral comum com esses animais. Tudo bem? Uma outra evidência aí dentro do estudo da anatomia comparada são os órgãos homólogos. Então, o que são os órgãos homólogos, né? São órgãos que têm a mesma origem embrionária, tá? E aí ele pode exercer a mesma função ou não nesses grupos e vai mostrar que é um ancestral comum. Vou te dar alguns exemplos aqui, olha. Se você observar esse desenho, a gente tem a asa de um morcego, tá? E aí você tem a distribuição óssea na asa desse morcego com ossos aqui, olha, o húmero, o rádio, a ulna, o carpo, as falanges, né, que são os ossos que compõem os dedos. Se você observar essa imagem aqui abaixo,
que corresponde ao braço, né, do homem, de um ser humano, você vai identificar os mesmos ossos. Então você também tem húmera, você também tem rádio, você também tem ulna, você também tem falanges aí compondo os dedos. Se você observar, eu não vou citar todos aqui novamente, mas se você citar a pata dianteira, né, se você observar, perdão, a pata dianteira desse cavalo, você vai observar a mesma composição óssea. Se você pensar na nadadeira da baleia e for analisar a presença dos ossos, você identifica os mesmos ossos. Então, o que que a gente tem aqui? Uma evidência de um ancestral comum. Então, surge em alguém, em algum ancestral, essa estrutura óssea, e aí ela vai, em alguns grupos, vai realizar funções diferentes, porque há uma pressão seletiva diferente do ambiente, onde esse animal vive. Então, o que que você vai perceber aí? Olha, a asa do morcego, por exemplo, ela vai ter a mesma origem embrionária que o braço do homem, mas ela vai ter uma função diferente, porque a pressão seletiva nessas duas linhagens aconteceu de forma diferente. A pressão seletiva para um animal que está em ambiente aquático, por exemplo, né, que é o caso da baleia, aqui formando a nadadeira, então a pressão que o ambiente impõe aqui, olha, a pressão de seleção, né, sobre a nadadeira da baleia é diferente que a pressão seletiva da asa do morcego. Mas por compartilharem um ancestral comum, o que você tem aí são funções diferentes, criando um processo que a gente chama de divergência evolutiva ou irradiação. Tem um outro nome legal para isso. É irradiação adaptativa. Então você tem aí mesma origem embrionária, gerando funções diferentes. Vou te dar um outro exemplo aí que é contrário para a gente comparar, tá? Então, a gente tem os órgãos homólogos e nós temos os órgãos que são análogos. Então, os órgãos análogos, eles têm uma origem embrionária diferente, né? Então não há um grau de parentesco entre esses grupos, porém a pressão seletiva do meio impôs, né, a pressão seletiva do meio induz aí uma mesma função, tá? E cuidado com essa palavra também induz, para a gente não cair na ideia do lamarquismo, tá? Então, se você tem condições impostas pelo ambiente agindo sobre seres que têm diferentes origens embrionárias, você vai estar selecionando aquelas características que serão melhor adaptáveis ao ambiente em que ele está. Então, ela vai realizar a mesma função. Então, embora tenha origem diferente, realiza a mesma função. Então, essas funções se convergem. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando você analisa a asa de um inseto, por exemplo, você não vai encontrar na asa desse inseto as mesmas estruturas que você encontra na asa de uma ave. Então, na asa de uma ave, você tem organização óssea, você tem a presença das pernas. Na asa do inseto, você vai encontrar uma proteína, você encontra a quitina se organizando aí, formando nervuras. Não mostra uma semelhança, um parentesco, quando a gente compara a estrutura, mas há a mesma função. Então, a pressão seletiva que o ambiente impôs nestes dois grupos gerou, né, essa seleção natural aí para características que são em comum, né, para funções que são em comum, que é o fato de voar. Tá? Então, a asa da ave é diferente estruturalmente da asa da mosca, mas elas vão ter aí, né? Então, tem origem embrionária diferente, mas elas vão ter a mesma função. Então, elas convergem para um objetivo, que é o de realizar a mesma função, tá? Uma outra evidência de que a evolução acontece é quando a gente faz o estudo de embriões, né? Então, fazer uma embriologia comparada, né? Pegar diferentes tipos de seres vivos, e aqui a gente está trabalhando os cordados, tá? Então, quando a gente pega o grupo dos cordados, então a gente tem, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, e é feito um estudo comparativo do início do desenvolvimento embrionário desses animais, você vai perceber aqui, olha, que eles são muito parecidos. E quanto mais semelhança houver, maior é o grau de parentesco. Mais próximos evolutivamente eles serão.
tá? Então, se você começa a observar aqui, olha, peixes, vem aqui, né, nessa sequência. Então, aqui você tem os peixes, aqui você tem as salamandras, eles guardam semelhança, logo existe um grau de parentesco muito mais próximo entre eles. Porém, se você comparar aqui um peixe, né, com um ser humano aqui, com um homem aqui no final, você vai perceber que ao longo do desenvolvimento embrionário, eles vão acumulando diferenças. Porém, durante um período, essas diferenças são muito pequenas, demonstrando que há sim um ancestral em comum que compartilhou essas características entre eles, tá? Então isso é legal da gente observar também. Uma outra evidência da evolução é quando se analisa as bases moleculares. Então, novamente, né, quanto maior for a semelhança na sequência dessas bases nitrogenadas ou das proteínas, né, que são produzidas aí por esses organismos, mais próximo evolutivamente eles serão. Então, o nosso exemplo aqui, né, desse cladograma, a gente tem um ancestral comum que foi sofrendo modificações, deu origem a uma espécie, a um macaco-aranha. Surge uma novidade evolutiva que é compartilhada com os grupos seguintes, mas surge uma outra característica aqui, né, uma mutação ocorre, surge uma novidade evolutiva, dá origem ao macaco rhesus. Esse processo vai sendo acumulado até que a gente chegue aqui, né, nos 2 últimos grupos, que são os seres humanos e os chimpanzés. Se a gente for analisar molecularmente, né, as bases, sequências de bases aí nitrogenadas, o ser humano e o chimpanzé, eles compartilham 98,5% do DNA. Então, há uma semelhança, uma proximidade molecular muito grande aí que indica que houve um ancestral comum entre eles, tá? Então, quanto maior for a semelhança dessas bases nitrogenadas, mais próximo, né, maior é o grau do parentesco evolutivo, tá? Então, também é uma forma de se evidenciar a evolução. Então, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje. A gente continua na próxima aula falando sobre outras áreas aí da evolução, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos.